Efésios capítulo 6, apenas os versos 10 a 12, dando continuidade aí à nossa exposição, à carta de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 6, os versos 10 a 12. Vamos ler todos juntos, a uma só voz, a palavra de Deus. Leiamos. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos e te bendizemos mais uma vez, Pai, por tua misericórdia e graça sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Pedimos que o Senhor possa falar ao nosso coração nesta hora, Senhor. Mais uma vez eu te peço que não haja impedimentos na transmissão e também na recepção da tua palavra, mas que o teu Santo Espírito, Senhor, seja conosco e nos dirija, Senhor, no entendimento e na aplicação da tua palavra em nossas vidas. É o que nós te suplicamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Irmãos, na semana passada, nós finalizamos então aí o capítulo 5, onde a gente percebe então que o apóstolo Paulo, desde ali o verso 18, ali no verso 21 também, ele vai descrevendo exatamente o que deve acontecer na vida de uma pessoa então que foi salva, alguém que se sujeita a Cristo, que é cheia do Espírito Santo. E a gente então pôde perceber que a vida cristã então, ela não pode ser apenas pronunciada, mas ela precisa também ser evidenciada. Ou seja, a nossa confissão de fé, ela precisa produzir frutos na nossa vida, a começar então da nossa família. Por isso então o apóstolo Paulo fala do marido então que deve amar a esposa submissa ao marido, os filhos e pais então tendo esse relacionamento, assim também os patrões com os seus empregados, mas não somente no capítulo 5, mas anteriormente, se você voltar um pouquinho, você vai ver então que o apóstolo Paulo também fala de vários sentimentos, várias coisas então que devem marcar a vida daquela pessoa que é salva. Se você voltar um pouquinho aí no capítulo 4, você vai ver coisas como a benignidade, a compaixão, o perdão, a justiça, a gratidão, a santidade. Tudo isso então como marcas, como evidências próprias de uma pessoa então que é salva em Cristo Jesus. Aqui então no capítulo 6, os versos 10 a 20, o apóstolo Paulo então nos vai apresentar essa luta, essa guerra espiritual, essa batalha então que cada um de nós vamos enfrentar no nosso dia a dia. Então percebam bem qual é a ideia aqui do apóstolo Paulo, como é que ele está caminhando então no seu pensamento. Ele está dizendo então até aqui o final do capítulo 5, de todas essas evidências que devem fazer parte da vida de um cristão, mas agora aqui no capítulo 6, ele começa dizendo para nós que essas evidências elas vão encontrar luta, elas vão encontrar batalhas. Em outras palavras, irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que o marido, mesmo sendo cheio do Espírito, sujeito a Cristo e desejoso então de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, ele vai encontrar uma luta para que de fato isso aconteça. Ele vai encontrar um inimigo, ele vai encontrar situações que tentem de todas as formas então fazer com que ele não seja esse marido então descrito pelo apóstolo Paulo aqui. Assim então os sentimentos, as evidências da vida cristã sempre vão encontrar essa oposição. Então, o que nós temos aqui, irmãos, é essa evidência de que haverá um inimigo. Haverá então uma luta que fará todo o possível para que as nossas vidas não sejam transformadas. É esse inimigo então que fará toda a oposição, exatamente para que nós não sejamos cristãos verdadeiros, para que de fato essas evidências da salvação, elas não sejam notórias na nossa vida. Então nós podemos resumir aqui já desde o início exatamente isso. Nós temos um inimigo.
e nós estamos numa luta. Ou seja, aquilo que parece, até aqui no final do capítulo 5, algo simples, algo que é prático, algo que é instantâneo, aqui no capítulo 6 o apóstolo Paulo está dizendo, não é bem assim, você vai enfrentar uma luta para que essas coisas de fato sejam evidenciadas na sua vida. O pastor William MacDonald, quando ele comenta então esse texto, ele fala o seguinte: todo verdadeiro filho de Deus aprende depressa que a vida cristã é uma guerra. As hostes de Satanás tentam impedir e obstruir a obra de Cristo e querem colocar cada crente fora de combate. Então eu quero olhar para esse texto aqui, irmãos, rapidamente, e ver então quais são as verdades necessárias para que a gente possa enfrentar essa luta espiritual. O apóstolo Paulo então descreve algumas verdades importantes aqui para nós. A primeira coisa então que ele vai dizer é que a nossa força vem do Senhor. Veja aí o verso 10. Ele diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A gente vai ver daqui a pouquinho que nós estamos lidando, irmãos, com forças espirituais. As técnicas, os métodos usados por Satanás, eles são sagazes, eles são sutis. Isso quer dizer que nós precisamos de um preparo especial, sobrenatural, para que a gente possa então discernir as afrontas do nosso inimigo e também das armas que ele usa contra as nossas almas. A luta cristã então ela é incessante. Por isso então o apóstolo Paulo diz que nós precisamos nos fortalecer no Senhor. A ideia aqui do verbo que aparece como fortalecer é no sentido de fato de que Deus precisa nos tornar capaz, Deus precisa nos tornar aptos para que nós possamos então enfrentar a luta espiritual. Então, uma vez que essa luta acontece na dimensão espiritual, nós não podemos usar as técnicas carnais, naturais, humanas. Nós precisamos de fato ser fortalecidos espiritualmente. E veja então que o apóstolo Paulo, ele descreve esse fortalecimento usando exatamente essa ideia, né, de que Deus é quem nos fortalece. Ele diz aí, sede fortalecidos no Senhor. Então a nossa força vem de Deus. Nota então que Paulo está dizendo que Deus opera na igreja com essa eficácia do seu poder. Em outras palavras, Paulo está dizendo que nós só podemos ter vitória na luta cristã ou na luta espiritual quando a gente tem essa comunhão com Deus, com o Senhor, como ele diz aí no verso de número 10. Então, a igreja ela deve buscar os recursos necessários em Deus para esta batalha. Mas a gente tem que tomar cuidado aqui, irmãos, para que a gente não interprete a mensagem que o apóstolo Paulo coloca aqui, exatamente pensando que nessa batalha ou nessa luta espiritual, a gente simplesmente fica inerte. A gente vai perceber que de fato há algo que cabe a nós como cristãos. A segunda coisa que o apóstolo Paulo menciona aí, é que nós devemos nos revestir da armadura de Deus. Veja o verso 11, ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então vejam que o fato que Cristo venceu o diabo, irmãos, não deve nos tornar crentes apáticos. O fato de que Cristo venceu Satanás na cruz, como Paulo vai dizer lá, que ele despojou os principados e as potestades na cruz, não significa então que nós não teremos nenhum tipo de conflito nesta vida. Isso não significa, irmãos, que nós não teremos aflições, ou de que nós não vamos enfrentar nenhum tipo de batalha no âmbito pessoal. O fato de que Deus decretou todas as coisas, Ele também não exime a responsabilidade de cada um de nós como cristãos. Os decretos de Deus, ou os conselhos de Deus, eles não tornam o cristão passivo no que diz respeito, então, à sua salvação. Muito pelo contrário,
A graça de Deus, então, ela nos torna ativos exatamente para que a gente possa viver de acordo com a vontade de Deus. O pastor William Hendrickson, também comentando esse texto aqui, ele afirma algo muito interessante. Ele diz que os vencedores são conquistadores. E para que haja conquista, ele diz, é necessário lutar. É necessário batalhar. Veja então a recomendação que o apóstolo Paulo, na verdade a ordem que ele coloca aí nos versos 11 e 14. Ele diz então, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. No verso 14 ele também dá outra ordem, estais, pois, firmes, cingindo com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça. Tanto ficar firmes como estais firmes, ela traz essa ideia de um cristão que está de pé. Alguém que de fato está pronto para a batalha. Alguém que está disposto a lutar. Não é um cristão passivo. Não é alguém que está inerte. Isso tem tudo a ver, irmãos, com aquilo que nós mencionamos agora há pouco. Quando o apóstolo Paulo diz, então, que nós devemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Além disso, a terceira verdade que Paulo diz aí para nós é que os nossos inimigos, eles não são carnais. Veja o verso 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Então é interessante aqui. Paulo primeiro, então, ele nega que a nossa luta, então, ela é contra o sangue e a carne. Primeiramente, então, ele pretende deixar isso claro. A nossa luta, então, não são contra os seres humanos. Não é contra o seu vizinho. Não é contra o seu parente, não é contra o seu colega de trabalho, não é contra as autoridades. A luta da igreja não são contra os ateus, os governantes deste mundo, contra os falsos profetas, contra aqueles que praticam cultos idólatras. Nada disso. A nossa luta não é contra aqueles que se dizem irmãos e estão na igreja. Por outro lado, irmãos, nós devemos combater o erro, a falsa doutrina, a imoralidade, a idolatria e tantos outros pecados que são manifestos na nossa sociedade, mas sem perder de vista que a nossa luta, então, é contra um inimigo maldoso. Então percebam, irmãos, Satanás, ele escraviza essas pessoas, e ele usa, então, essas pessoas desonestas, enganadoras, sagazes, que muitas vezes têm palavras e comportamentos que são imorais. Pessoas muitas vezes que usam de toda a artimanha, de toda a astúcia, e tentam, e muitas vezes conseguem até mesmo levar pessoas ao erro. Mas não é contra essas pessoas, Paulo está dizendo, que nós devemos lutar. Veja, por exemplo, lá em 2 Coríntios, capítulo 10, os versos 3 a 5, Paulo também vai chamar nossa atenção quando ele se dirige àquela igreja em Corinto, quando ele diz exatamente isso. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Verso 4 diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando nós sofismas. Além disso, então, Paulo vai dizer que os nossos inimigos são espirituais. Ainda no verso 12 ele vai dizer, porque a nossa luta é contra os principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, uma vez que ele nega que os nossos inimigos são carnais, ele diz então quem são, no final das contas, os nossos inimigos. Os nossos inimigos são espirituais. São eles que incitam ódio, ganância, inveja. Um estudioso das Escrituras, ele diz o seguinte, um cristão, ou o cristão não somente tem de lidar com os ataques humanos, mas também com as forças espirituais que lutam contra Deus. Nós vamos perceber então aqui em Efésios capítulo 6, os versos 10 a 20, que nós lutamos exatamente com essa ideia de armadilhas, de ciladas, maquinações, tramas do nosso inimigo.
É a mesma sutileza que levou Eva ao engano. É o mesmo engano que tem levado pessoas até nos dias atuais a afastarem-se de Deus, adorando falsos deuses, ou até mesmo se declarando ateus. Essa luta então se dá contra esse inimigo. Ele é um lobo, ele ataca as ovelhas desejando destruir o rebanho. E notem, irmãos, aqui, que embora o apóstolo Paulo, ele não tenha a intenção de fazer alguma descrição, algum mapeamento espiritual do reino das trevas, mas ele usa uma descrição que deve nos chamar a atenção. Veja então que ele usa a palavra principados, potestades, dominadores de um mundo tenebroso, forças espirituais do mal. Alguns autores entendem esse principado exatamente como aqueles que têm autoridade e poder das trevas. Talvez as potestades sejam aquelas influências das diversas áreas da vida. Alguns entendem que esses dominadores de um mundo tenebroso são aqueles que têm domínio e poder no reino das trevas, e aqueles que são mencionados aqui como forças espirituais do mal. Talvez alguns entendem, que sejam os poderes cósmicos que atuam sobre o comando de Satanás. O ponto aqui, irmãos, é que nós vemos um inimigo que trabalha de maneira articulada, organizada, sistematizada. E preste atenção, incansavelmente. Ele é organizado em tudo aquilo que ele faz. Ele tem diversas estratégias. E é isso então que o apóstolo Paulo está nos chamando a atenção. Em suma, irmãos, o que nós podemos dizer é isso. A luta cristã é uma luta espiritual. Nós precisamos então compreender estas coisas diante de nós. Jesus afirmou que Satanás é o príncipe deste mundo. E embora o próprio Senhor Jesus tenha dito que o valente foi amarrado, isso não quer dizer que ele não é perigoso, viu? Isso não quer dizer que ele está inerte. Isso não quer dizer, então, que ele está simplesmente vendo o tempo passar. Ele luta, então, ele persegue, como a gente lê em Apocalipse capítulo 12, ele persegue os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, até aqui nós vimos essas verdades. A nossa força ela vem do Senhor. Em segundo lugar, nós devemos nos revestir da armadura de Deus. Em terceiro lugar, nós vemos que nossos inimigos não são carnais. Os nossos inimigos são espirituais. E por fim, o apóstolo Paulo então menciona aqui que nós devemos conhecer o local da luta espiritual. Ele diz aí no verso de número 12, que essa luta então é travada nas regiões celestes, ou em algumas traduções, nas regiões celestiais. Olha que coisa interessante, irmão. Somente a epístola de Paulo aos Efésios que tem essa expressão, regiões celestes. Se você voltar um pouquinho aí, você vai encontrar o apóstolo Paulo, então, mencionando isso. Por exemplo, ele vai mencionar isso no capítulo 1, verso 3, ele fala sobre essas regiões celestes. Ele diz, então, que Deus nos abençoa de lá. Ele diz também no capítulo 1, verso 20, você também vai encontrar isso lá. Diz, então, que Deus ressuscitou a Cristo e o fez assentar à sua direita nos lugares celestiais. No capítulo 3, verso 10, você encontra essa mesma expressão que nós fomos colocados, então, como conhecida, a igreja se tornou conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Talvez o significado disso tudo seja o fato de que há realmente esse mundo espiritual. E é onde essa batalha acontece. Ela não acontece à nossa vista. Ela não acontece diante dos nossos olhos. Eu não quero aqui levar os irmãos a terem imaginações fantasiosas, mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é que aquilo que acontece no nosso mundo natural, ele não deve ser simplesmente conhecido pelos nossos olhos. Os valores, a moral, ou a falta da moral,
Tudo isso então nasce nessa batalha que é espiritual. Irmãos, quem é pai, quem é mãe sabe do que eu estou dizendo. Muitas vezes aquilo que é passado num filme não é algo simplesmente cultural, não é simplesmente algo de entretenimento. Há de fato por detrás daquilo um valor, a menção de algo que é diabólico muitas vezes. Há de fato algo ali que quer nos conduzir a negar a Deus. E é isso então que o apóstolo Paulo menciona aqui. Essa luta cristã, ela acontece então nas regiões celestiais. Então nós precisamos combater nas regiões celestiais, exatamente para que a gente possa compreender a nossa vida a partir dessas coisas. É por isso que o apóstolo Paulo, mais à frente, ele vai dizer que nós precisamos resistir. Não só viver a vida como se as coisas estivessem muito bem ao nosso redor, mas de fato entender que a nossa luta ela acontece num âmbito sobrenatural, diante de algo que é celestial. Diante disso, então, meus irmãos, nós podemos concluir afirmando exatamente isso, que nós estamos numa luta cristã. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Nós já sabemos o resultado dessa luta. É a vitória. A Bíblia então diz que o cristão nunca é derrotado. Nesta vida, então, o cristão, ele tem ao seu lado o Senhor Jesus Cristo. E mesmo que aparentemente a sua vida seja derrotada, ainda que ele seja vencido por algo que nós consideremos como algo grave, como uma doença ou alguma coisa dessa natureza, o cristão tem a certeza que ele passará desta vida para outra, diante então do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus então nos garante lá em Romanos 8:37, em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, quando nós entramos nessa luta, irmãos, nós já entramos como vencedores. Nós já sabemos o resultado. Nós já sabemos que Cristo venceu. Por outro lado, irmãos, a certeza de que nós somos vitoriosos não deve nos levar à morosidade, à inércia, à passividade. Muito pelo contrário. O fato, então, de que nós somos mais do que vencedores deve despertar-nos exatamente para o enfrentamento, para, então, nos opormos, para que a gente possa, então, derrotar este inimigo, o diabo, o inimigo de nossas almas. Diante disso, então, meus irmãos, quero finalizar trazendo algumas aplicações desse texto. Uma vez que nós de fato estamos numa luta espiritual, o que isso então tem a ver conosco hoje? Primeiramente então, eu penso que a luta cristã, ela revela como a igreja deve se comportar. Muitas vezes a gente tem uma ideia falsa do que é uma igreja. A gente gosta muito da imagem da igreja, não é? Como aquele barco no mar calmo e sereno, num pôr do sol. Nós gostamos muito de ler Pegadas na Areia, não é? Pensando que a vida cristã é exatamente assim, pacífica, passiva. A gente gosta muito de ler o Salmo 23, não é? E pensar nos pastos verdejantes, e que nós vamos ser levados a águas de descanso. Nós gostamos muitas vezes, irmãos, de pensar na igreja como um hospital, onde a gente fica ali deitadinho numa maca, recebendo todo o tratamento, recebendo medicação na boca, né? De repente tomando um sorinho ali na veia. Então, de hora em hora vem alguém para trazer uma medicação, uma enfermeira, um médico para medir a pressão, para ver os batimentos do coração, enquanto nós estamos ali, deitados, inertes, cuidando da saúde. Mas quando nós olhamos, irmãos, a Escritura, ela menciona algo diferente para nós. Às vezes a gente gosta de olhar a igreja como um clube social, onde você vai, você desfruta dos benefícios do associado, você paga uma mensalidade
Você, de vez em quando, até participa de alguma assembleia, né, para decidir o que essa associação vai fazer daqui por diante. E, de repente, se a associação estiver dando algum trabalho, né, o clube não tiver você não estiver muito satisfeito com aquele clube, de repente você até pede para sair, né, do clube e falar, olha, não quero mais, né, o clube não atende mais às minhas necessidades. Mas quando nós olhamos para a Escritura, irmãos, ela fala algo diferente a respeito da igreja. Ela diz que a igreja é um edifício, é um templo de pedras vivas, é uma família. E quando nós olhamos também, nós podemos perceber que a Bíblia descreve a igreja como um exército. Então, nessa última figura, a Bíblia vai dizer que nós somos bons soldados de Cristo. Paulo vai dizer em uma das suas cartas que ele combateu o bom combate. Ele diz lá em Coríntios também que nós somos embaixadores de um reino. Ele vai dizer aqui em Efésios capítulo 6 que nós somos como guerreiros que têm uma armadura e em uma de nossas mãos está a espada. Que ele diz então que é a palavra de Deus. Cristo em Apocalipse, ele é descrito exatamente como um guerreiro vencedor que vem para julgar, para derrotar os seus inimigos, para vingar-se de todo aquele, então, que blasfema do seu santo nome. Então, irmãos, quando a igreja entende que ela é de fato um exército, ela entende de fato que ela está num campo de batalha. Ela não está aqui para brincadeira. Ela entende que ela está sendo, então, atacada pelo seu inimigo de todos os lados. E nesse sentido, então, a igreja não só resiste ao seu inimigo, como diz lá 1 Pedro, mas ela ataca as hostes de Satanás. Esse é o sentido de Jesus quando ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso diz respeito, irmãos, que ao mesmo tempo em que a igreja resiste, ela também ataca. Ela invade o campo inimigo. Ela derrota então o seu inimigo. Ela resiste e avança. Ela toma a armadura de Deus, conforme a gente vai ver daqui a pouco. Mas ela está nesse campo de batalha. Isso significa, irmãos, que ser cristão é uma coisa séria. É um compromisso para a eternidade. Vidas estão sendo tomadas. Vidas estão tomando decisões entre a morte eterna e a vida eterna. É aqui e agora. Se de fato então a igreja é um exército, ela não pode estar com a sua guarda abaixada. Ela não pode simplesmente disparar tiros para todo lado. Ela não pode gastar o seu tempo e os seus recursos em atividades que não trarão vitória sobre o seu inimigo. Nós estamos numa batalha, irmãos. Nós estamos numa luta. E se de fato a igreja entende isso, ela entende que ela tem um papel fundamental no mundo. Nós não estamos aqui, irmãos, para ficar sendo afofados no nosso ego. Nós não estamos aqui para nos sentirmos felizes. A gente não está aqui simplesmente para fazer um desfile de moda no domingo à noite. Há uma batalha acontecendo exatamente neste momento. É assim que Jesus descreve lá a parábola do semeador. Ele descreve que Satanás vai lá e arranca a semente do coração de alguma das pessoas. Ele tenta cegar, ele tenta iludir, ele tenta então fazer com que os nossos olhos estejam desviados da verdade. A igreja então está em luta. Quando nós pensamos então na evangelização dos perdidos, irmãos, é isso que nós precisamos ter em mente. Quando nós entramos então para evangelizar alguém, nós estamos entrando em território inimigo. Alguém que está sendo dominado pelo mal. Alguém que está escravizado, então, pelo diabo. Por isso que nós evangelizamos e, ao mesmo tempo, nós oramos. É por isso, então, que a gente suplica a Deus proteção e entendimento para que Deus possa abrir os olhos. Porque aquele indivíduo, aquela pessoa, ela está completamente escravizada por Satanás. É algo espiritual, então, que isso acontece.
Não é à toa, irmãos, que a igreja, ela é descrita pelos teólogos como uma igreja militante. Exatamente porque ela luta contra os seus inimigos, o mundo, a carne e o diabo. Todos eles então militam contra a igreja. Exatamente porque nós estamos nessa luta. A segunda coisa que nós podemos pensar, irmãos, e aplicar às nossas vidas, é que a luta cristã então nos revela que haverá então embates pessoais, particulares. Embora a igreja esteja em luta, eu e você também estamos. Você vai ter que lidar individualmente com as suas próprias lutas, com os seus pecados, com as suas tentações. Isso não significa, irmãos, que nós vamos lutar de maneira isolada, mas significa que cada um de nós precisará lutar individualmente com aqueles pecados que cada um de nós conhecemos e que são mais tentadores para cada um de nós. Talvez aquilo que inclina o meu coração não seja a mesma coisa que inclina o seu coração. Talvez os ídolos do meu coração não sejam os mesmos do seu coração. E você vai ter que lutar com os seus ídolos, com os seus pecados, e eu também vou ter que lidar com os meus ídolos e com os meus pecados. Quem já assistiu filme de guerra sabe do que eu estou falando. Às vezes você tem aquela cena, não é? Que tem uma visão ampla da batalha ou da guerra. Então, é aquela visão geralmente aérea, onde você vê todo mundo então naquela batalha, e de repente então a cena corta para um duelo em particular, né? Alguém que está batalhando ali contra uma ou duas pessoas. É mais ou menos isso daí. Enquanto a igreja está lutando contra os seus inimigos, eu e você também temos os nossos. As nossas lutas pessoais, as nossas lutas então particulares. Quando nós compreendemos então a realidade da luta cristã, nós compreendemos então a importância dos meios de graça. Irmãos, se a luta é espiritual, os meios que nós precisamos lutar também devem ser espirituais e não carnais. Por isso então a importância da palavra de Deus, ela é algo essencial. Nós vamos ver que das partes, ou uma das peças da armadura que Paulo menciona aqui, é exatamente a espada do Espírito, no verso 17. Não apenas a palavra de Deus, mas o apóstolo Paulo também vai incluir a oração como sendo essencial para que a gente possa então vencer a luta espiritual. Veja no capítulo 6, aí, o verso de número 18, ele vai dizer: orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda súplica, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Em outra carta, em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos orar sem cessar. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos que eles vigiassem e orassem para que não caíssem em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós não vamos conseguir vencer a luta espiritual se nós não oramos, irmãos. Se nós não lemos a palavra de Deus. Como anda a sua leitura bíblica? Como anda a sua vida de oração? Quando nós somos, então, irmãos, negligentes nessas questões que eu considero como básicas para a vida cristã, como é que a gente vai vencer o dia mau? Como é que nós vamos passar pelas tribulações? Como é que nós vamos suportar e resistir os momentos de dificuldade das nossas vidas? Se o Senhor Jesus então passasse neste comando, e ele fosse fazer uma revista entre os seus soldados, e ele fosse perceber exatamente então os nossos equipamentos, e se de fato nós estamos preparados para essa guerra, será que de fato Jesus ia nos encontrar prontos realmente para a batalha? Ou enfraquecidos, raquíticos, sem condições de lutar? Por isso então, irmãos, novamente, esforce-se para você ter uma vida de oração,
de leitura da palavra de Deus, de dependência do Senhor, porque nenhum de nós conseguirá vencer esta batalha se não for por meio dos meios de graça. Por isso, então, a beleza e a necessidade de nós participarmos da ceia do Senhor como meio de graça, porque é ela que fortalece a nossa fé, é ela então que nos revigora, é ela então que traz a nós comunhão com Deus, para que a gente possa vencer então essas lutas espirituais que acontecem na nossa vida. Finalmente, irmãos, a luta cristã nos revela a vitória do Senhor Jesus Cristo. Como eu acabei de mencionar, Satanás é um inimigo derrotado. Apocalipse capítulo 12, ele afirma que foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Jesus diz que o valente foi amarrado, a cabeça da serpente foi pisada. Jesus venceu Satanás no deserto, ele derrotou Satanás no Getsêmani. Cristo, então, por sua morte e ressurreição, venceu, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O evangelista João vai afirmar em 1 João 3:8, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E finalmente, irmãos, o diabo, Apocalipse 20:10 nos afirma que ele será lançado no lago de fogo e enxofre. Por isso, meus irmãos, nós não temos o que temer. Nada então pode meter medo em nós. Antes que a luta espiritual seja da igreja, preste atenção, ela é do Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso general, ele é o nosso comandante, como nosso rei. Ele está exaltado sobre tudo e sobre todos. Efésios vai dizer que Jesus está acima de todo principado, potestade, poder, domínio e todo nome que se possa referir não somente no presente século, mas também no vindouro. A Bíblia descreve a vinda do Senhor Jesus Cristo em poder e glória. Naquele dia, então, ele será colocado como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E é esse mesmo Senhor Jesus que nos promete. E ele afirma então para nós: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos orar? Feche os seus olhos nesse instante. Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te bendizemos e te damos graças, ó Pai, por tua misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque em Cristo Jesus, o nosso Salvador, nós somos mais do que vencedores. Te agradecemos, ó Pai, por tua palavra e pedimos mais uma vez que o Senhor possa falar ao nosso coração. Assim nós oramos e te bendizemos, no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.